Graça e paz, amados irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Vamos nos colocar de pé, os que podem, né? E vamos cantar esse cântico, Maravilhosa Graça. Graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça que por Cristo perdoado vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. Nome de Jesus engrandecer, Deus louvar. Maravilhosa graça que as bênçãos transforma da vida eterna em paz. Tendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, Deus louva. Alegre e exultante, Jesus me tornou, um novo caminho me abriu até o céu. De todo pecado me libertou na cruz e para sempre comigo ficou. Vamos cantar mais esse cântico. Alegre e exultante, Jesus me tornou, um novo caminho me abriu até ao céu. De todo pecado me libertou e para sempre comigo. Mais uma vez. Alegre e exultante, Jesus me tornou, um novo caminho me abriu
venho até ao céu, de todo pecado me libertou, e para sempre comigo ficou. Que maravilha, e para sempre comigo ficou. Vamos orar? Peço ao irmão Tanguy, por favor, faça uma oração. Senhor Deus, obrigado. Deus, obrigado que você está sempre conosco. Nós podemos olhar para você nos guia, para você nos mostra o caminho onde nós devemos andar. Que nós temos esperança, que nós temos tantas benções. Está com cada um de nós e dá-nos mais força, mais sabedoria, mais coragem para mostrar como está a viver com Cristo. Outras pessoas que não têm uma relação com Cristo também podem ser tocadas pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. É bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor para poder louvar, bendizer o seu nome. Esse, para alguns, é um mês cansativo, né? Abril, maio, dos pólens, e aí a gente vê, tem muitos irmãos atacados com isso, inclusive eu. Então, até finalzinho de maio, início de junho, né? Esses pólenes estão por aí. Mas faz parte, né? É a primavera. Em tudo dai graça. É isso que nós temos que fazer. E graças a Deus por tudo isso. Os trabalhos da semana, os irmãos já estão cientes, né? A nossa reunião, que foi domingo passado, já está tudo encaminhado de novo para lá. Então já está tudo feito. Agora é só aguardar de novo a resposta, né? Isso que eu tinha que dizer para os irmãos. A outra coisa, não esquecer o aniversário da igreja, né? Dia 26. Então, às 16 horas, sempre a gente faz aí, tem a pregação, né? O pregador do aniversário vai ser um pregador internacional, né? É internacional, né? O pastor Jander vai pregar para nós. Aí depois, irmãos, tudo indica, né? O pastor Haroldo, o pastor Rogério já disseram que vão fazer os máximos para estar por aqui naquele dia. Então vai ser assim, bem interessante. Vai ser bom ter a comunhão com os irmãos. Aí geralmente depois nós temos um convívio, né? Vamos lá em cima, temos um convívio, e por isso é assim às 4, para a gente ter bastante tempo, né? Para depois ter assim um convívio. As irmãs aí vão se programando, né? Ver o que uma traz, o que a outra traz, o que mais falta, para a gente organizar e no dia termos todas as coisas aí. Que mais de notícias? Bem, é essa, basicamente. Na semana que passou, nós já fizemos aqueles trabalhos comuns, né, lá em Serpa, Vales Mortos. Graças a Deus a irmã Augusta estava bem animada, embora que estava com a sonda ainda, mas estava animada, estava bem radiante, né? Assim, graças a Deus. Tem dias que ela tá ruinzinha, mas tem dias que ela tá bem disposta, dando cumprimentos para todos. Cumprimentos para todos. Aí eu digo, estamos orando, né? Assim, pela senhora. Aí ela agradeceu assim muito. Já a irmã Aninha, a gente para lá para cantar, ela canta junto e tudo, mas é aquela coisa, né? Ela não sabe quem é que teve aí. Quem é que teve aí, né? Mas ela agradece. A gente ora e eu digo, Deus lhe abençoe, minha irmã. Diz, Deus lhe abençoe também.
e fica ali. Mas interessante, toda vez que eu chego, ela diz: é agora que nós vamos para casa? É agora que eu vou para casa? É agora que eu vou para casa? É interessante, irmão, muito. Só o Senhor mesmo, né? Para cuidar. Ah, sim, os irmãos viram na notícia, né? Do falecimento da nossa irmã Maria das Dores. Era uma irmã que chegava lá já de algum tempo, mas ela tinha ido pular, se eu não me engano, lá para o Algarve, tinha ido pular lá, e aí com o falecimento trouxeram, e foi na terça-feira, né? Então na terça-feira nós fomos lá, o pastor Jander e eu, tinha bastante gente, irmãos, foi uma grande oportunidade, né, para pregar para as pessoas ali, e foi precioso, estava cheio a casa mortuária, tanto dentro como fora, bastante gente. Quando terminou, então a gente, pastor Jander e eu, nós fomos seguidos, né, atrás do carro fúnebre até o cemitério, e chegando lá de novo, fizemos mais uma leitura, fizemos uma oração, mais uma exortação curta, pequena, para deixar ali. Então foi uma boa oportunidade, tanto para o filho dela como para a filha, né? Estava ali também netos. Foi uma boa oportunidade até de testificar, né? Que logo quando eu cheguei em Portugal, a irmã Maria das Dores vinha, o filho dela vinha com o carro, parava ali na frente, tirava a mãezinha com dificuldade, ia lá para o banquinho dela. É uma coisa, irmãos, assim, de admirar. Uma pessoa que tinha tudo para ficar em casa, cheia de tantas coisas no corpo, mas pedia para o filho vir trazer, que queria ouvir lá a palavra do Senhor. Então isso eu contei no velório, né? Até falei com o filho e a filha, dizendo, né, que o exemplo da mãe era um exemplo assim para ser seguido, seguir o Senhor Jesus Cristo, seguir nos passos, né, mesmo da mãe. Então foi uma oportunidade muito boa que Deus nos deu ali para o pastor Jander e para mim. Que mais? Então esses aí foram os trabalhos assim realizados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aniversário da igreja já. Crianças nesse sábado. Sábado não vai ter as crianças, tá bem? Mas é pontual. É algo pontual, né? Porque o pastor já vai precisar sair, então não vai ter nesse sábado agora, tá bem? Vamos cantar mais um cântico, irmãos. Nesse cântico nós vamos fazer o recolhimento da oferta. Os irmãos conhecem, óbvio que conhecem. És minha luz, minha canção, tenho esperança só em ti, e força és para mim aqui, para vencer a tentação. Vamos ficar de pé. Eu pediria ao nosso grande Daniel que fizesse essa ajuda aqui, por favor, Daniel. És minha luz, minha canção, tenho esperança só em ti, e força és pra mim aqui, para vencer a tentação. Imenso amor, profunda paz, faz-me vencer todo temor. És tudo em mim, consolador, firme estou no teu amor. Herido foi por mim Jesus, Deus feito homem se entregou. Justiça é dom de amor, veio salvar o pecador, e foi a cruz por mim morrer, obedecer
seu Pai, o preço quis por me pagar, de vida plena me encher. A luz do mundo é Jesus, toda a escuridão venceu, da morte se levantou, e majestoso reviveu. Vitorioso é o Senhor, e faz-me mais que vencedor. Dele é o sol, e Cristo é meu, só pelo sangue que verteu. Culpa não há, nem medo algum, é o poder de Cristo em mim. Nas suas mãos entregue está o meu destino até morrer. Não há poder, nem mal nenhum, que vai tirar-me da sua mão, até voltar ou me chamar. Livre sou seu amor. Irmão Danilo, pode fazer uma oração para a gente, por favor? Deus Pai, obrigado pelo teu cuidado para nós. Tu cuidas de tudo em céu e terra, das almas, e pedimos que tu fazes para a próxima, em nosso coração a vontade de fazer para a tua glória, para glorificar o teu nome, como nós portamos assim que tu ensinas. E damos a oferta que damos, agradecemos que tu dás para nós mais, que nós podemos dividir, nós podemos ter a parte de serviço, oferta, e pedimos que tu dás para nós vontade, fazer fora deste edifício trabalho para espalhar a tua palavra, para ensinar o teu amor e para praticar isto nas nossas casas e nos teus lugares onde nós estamos, para o nome de Jesus Cristo ficar brilhar de o que nós fazemos. Para a tua glória nós agradecemos. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Antes de passar a palavra ao pastor Jander, vamos cantar esse cântico para a divisão das salas, né? Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejosos de salvar. Ouço o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejosos de os salvar. Vai buscar, seus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Quem não deseja se liar, seus cordeirinhos aguardar e encaminhá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar, para que os possa
possa abençoar. Pelo deserto a padecer, pelas estradas morrer, seus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Muito bem, então vamos, os adolescentes ali comigo, o irmão Tangui, as crianças com a irmã Eliane, os adultos demais aqui com o pastor Jana. Bom dia, amados irmãos. Valério, tu aumenta um pouquinho o primeiro? Tu aumenta um pouquinho o primeiro? Isso, por favor. Oi, melhorou. Muito bom. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 4. Quantos irmãos estão achando? Só para dar uma satisfação para vocês, no sábado a gente não vai ter descobridores, porque vai ter um treinamento da Comacep lá em Lisboa, das 10 às 6 da tarde. Então, aquela aula nas escolas, então eu vou ter que me dirigir lá, vai ter esse treinamento lá, ser um dia todo de estudo. E é uma obrigatoriedade para você poder entrar nas escolas. E aproveitando já esse assunto, eu tomo a liberdade para cobrar os irmãos também, no sentido de que eu dei o formulário para alguns irmãos, né? Eu espero que vocês tenham entregado na escola, ou se ainda não deu tempo, falem comigo, assinem, me deem, que eu entrego lá na secretaria, tá bem? E é interessante, eu estou fazendo uma divulgação entre as igrejas até daqui de Beja. Inclusive eu estava hoje de manhã numa outra igreja fazendo essa mesma divulgação. Mas é interessante o que eu ouvi. Uma pessoa dizendo que é porque nós somos obrigados a matricular na educação moral e religiosa católica. Interessante, né? Você é obrigado a fazer isso. Se é verdade ou não, né? O irmão Simão está dizendo que não, mas se é verdade ou não, aconteceu com ela. Enfim, é interessante, né? Então, se você tem a oportunidade de fazer esta matrícula na católica, faça na evangélica, né? Se for ou não, né? Enfim, se for, faça na evangélica. Se não for, faça na evangélica também. É uma forma de você estar contribuindo no crescimento até espiritual do seu filho. A gente sabe que tem muitas influências nas escolas, principalmente. E hoje nós vamos tratar até um pouco sobre isso. Eu estou falhando com a irmã Marília, porque ela me forneceu ajuda lá em Cuba, por exemplo. A gente fala lá com a diretora. Vou falar com a senhora, irmã, não esqueci, tá bem? Pode deixar que a gente vai falar. Mas é o reino, irmãos, é o reino. Às vezes a gente está muito preocupado com a gente mesmo, assim, né? Tá assim, eu estou garantido. Eu sou crente, estou garantido, né? Ou então, não, minha vida está boa, está tudo bem, então não vou dar importância para os demais. E a gente esquece que nós temos uma missão, né? Principalmente os que têm filhos, mas até as avós, né? Tem os netinhos. Temos uma missão de passar à próxima geração, inculcar a palavra de Deus. Inculcar não é contar uma historinha, não é cantar uma musiquinha. Isso não é inculcar. Inculcar é você enfiar goela abaixo, é você socar, é você a força, é um prego, um martelo com prego, que todo dia
no caminho que você está. E a Bíblia é bem clara nesse sentido, que ela diz: ao levantar, ao deitar, sentado ou andando pelo caminho. Ou seja, é em todos os momentos. Não é uma historinha antes de dormir, não é vamos orar aqui antes de dar a refeição. Não é isto. É em todas as coisas. Considerar Deus nos seus caminhos e passar isto para os seus filhos, netos, enfim, né? A gente sabe da dificuldade que é. Mas esse é o desafio. Se fosse fácil, meus irmãos, então não seria desafio. Não seria nenhuma ordenança, né? Mas Deus deixa ordenado. Inculca. Passa a próxima geração. Tá bem? Então, estou cobrando a minha igreja. Estou indo nas outras, mas estou cobrando a minha. Peço encarecidamente, fazer igual Paulo, né? Eu rogo-vos, irmãos, rogo-vos. Vamos dar importância a isto. Né? Estou vendo aqui, tem o Ovídio, tem o João, tem o Danilo, aqui o irmão Álvaro, enfim, né? Outros também. Mariana, o Felipe. Vamos nos ajudar nisto, né? E o reino de Deus. Até também, irmãos, é uma forma de nós conseguirmos outras crianças até. Porque tem um amiguinho que vê, aí eu estou interessado também. Que aula é esta? Que coisa diferente é esta? E aí vai lá, né? Quem sabe? O pai, a mãe pode não trazer para a igreja, mas na escola pode ter algum tipo de acesso, alguma vez ouvir do Evangelho de Cristo, né? Eu estava conversando, foi ontem que eu falei com a Érica, aí a Érica, pastor, verdade, é interessante que a católica, né, eu fiquei sabendo que não teve aula, não tive nenhuma aula, né, não tiveram nenhuma aula da católica. Tem a matéria, mas não tem professor, interessante, né? E aí, no caso, a gente está querendo abrir, estou aqui clamando, mas falta gente matriculada. Então, irmãos, eu conto com a compreensão e até com o desejo dos irmãos também de participarem desta obra. Amém? E aí, outra questão também, divulguem. Vocês têm algum amigo no trabalho, né? Fala, olha, tem interesse? Tem um formulário, fala comigo que eu posso dar o formulário de matrícula, o requerimento de matrícula, tá bem? Então, vamos para o que interessa. Atos, capítulo 4. Versículo 5. Vamos fazer a leitura. Atos 4, 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os,
ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, o soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém? Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Nos abençoa nestes breves minutos, Senhor, que vamos estar estudando ela. Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, nos edifica, nos traz luz, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no domingo, né? Algum domingo atrás, começamos a falar isto e nós vimos algumas coisas, né? Pedro e João fizeram esta pregação após a cura ali do paralítico, do homem enfermo, e ali chamou a atenção dos saduceus que estavam ali presentes no templo. Vocês viram, nós vimos juntos que ali o templo, digamos, era a base dos saduceus. Os sacerdotes, na sua grande maioria, eram dessa facção religiosa chamada saduceus. E aí o capitão do templo, da guarda do templo, ele só respondia ao sumo sacerdote. Então fazia parte, digamos assim, da panela, né, do grupo ali. E aí nós vimos que eles prenderam Pedro e João por serem já tarde, a hora estava avançada, o templo já estava encerrando as suas atividades, prenderam-nos para que só no dia seguinte fossem feitas ali as averiguações, né? E aí nós vimos a diferença do tratamento para Pedro e João, para com Pedro e João e com Jesus, que foi ali interrogado, esbofeteado, inclusive na calada da noite, né? E aí nós vimos isto tudo que aconteceu. E aí chegou no versículo 5, né? A gente leu: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, o sinédrio, o corpo ali das autoridades dos judeus, com os sumos sacerdotes Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Aí você vê essa figurinha carimbada chamada Anás, que já havia sido sumo sacerdote, foi deposto por Roma e mesmo assim tinha influência no sacerdócio, né? Ele era muito influente. Você vê desde ali Jesus, ele mexendo as peças do jogo do tabuleiro e exercendo grande influência. Caifás era seu genro, João, Alexandre, muito provavelmente os estudiosos dizem que podem ser até filhos e netos deles, a próxima geração de sacerdotes. E aí, versículo 7 vai dizer: e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Nós sabemos muito bem, lendo a parte anterior desse texto, que eles prenderam porque eles estavam ensinando sobre a ressurreição de mortos em nome de Jesus. Saduceus, nós vimos que eles não acreditam na ressurreição de mortos, não acreditam em anjos, eles acreditam apenas no Pentateuco, na lei de Moisés. Então os profetas para eles não têm o mesmo peso, né? Não se equivalem. Então era uma seita bastante problemática. Como eles estavam todos reunidos, não só saduceus, estavam saduceus, fariseus. E aí eles dizem: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então, a gente não vai criar uma intriga entre nós mesmos. Então vamos arguí-los quanto ao que eles fizeram e no nome de quem fizeram. E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus,
Versículo 8 vai dizer: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados, a propósito de quê? A propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Nós estamos aqui sendo interrogados por causa de um benefício que foi feito a um homem que estava enfermo ali. Vocês todos conhecem, o homem já era conhecido ali do povo. A gente está sendo interrogado por causa de um bem, por causa de um benefício que foi feito. E do modo como foi feito. Versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então veja, vocês querem saber? Então, tá certo. Olha quem vocês crucificaram aí alguns, semanas, alguns meses atrás. A gente não sabe o período de tempo que levou. Foi no nome daquele que vocês crucificaram, que vocês prenderam, mandaram crucificar por mãos dos romanos, por mãos de Pilatos. Foi no nome do Cristo. E esse Cristo é Messias. E esse Cristo é aquele Nazareno que vocês rejeitaram. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquela vila lá de pobres, lá que não tem ninguém. Pode vir alguma coisa boa de lá? Foi no nome desse que esse homem foi curado. Que não dá para vocês negarem o que foi feito. Veja, irmãos, Jesus tinha acabado de ser crucificado, né? Quando eu digo acabado, é a questão do tempo, né? Fica fresco na memória. Veja, no seu julgamento, lá a multidão gritou crucifica. Jerusalém estava cheia por conta da festa da Páscoa. Não era algo que a pessoa esquecia, assim, esqueci, quem foi? Nem lembro mais. Não, a cidade estava cheia, polvorosa. Era alguém que eles sabiam muito bem quem era. Tinham noção desse nome, Jesus Cristo de Nazaré. E aí eles vão falar, olha, a quem vós crucificastes, mas quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É muita coragem, né? Você está no meio de um tribunal, no meio de um julgamento ali, as autoridades do povo, você dizer assim, olha, vocês mataram, vocês crucificaram esse Jesus Cristo Nazareno. Só que vocês crucificaram e Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Enfim, nós já vimos, eu só estou relembrando. E aí Pedro vai dizer, esse que vocês crucificaram, versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E aí nós temos várias, até interpretações, várias formas de serem interpretado esse versículo. Vou citar duas, as pessoas dão essa figura, né? A pedra angular seria naqueles arcos, nós temos aqui o arco romano ali no castelo, né? E aí aquela pedra central é ela que equilibra as forças, não deixa o arco cair, o arco descer. Se tirar aquela pedra que fica no meio, a pedra central, aí o arco desmorona. Então ela é a pedra fundamental ali para aquilo ser sustentado, tudo que está em cima. Aí nós temos as pontes, né, também construídas da mesma forma. Pode botar peso, que ali sustenta, né? Outros dizem que talvez essa pedra que Pedro está falando, seria a pedra, aquela grande pedra que no templo eles saberiam muito bem qual seria. Uma grande pedra lavrada, cortada, que servia de esquina, que você via, era certinha, né? Você não via nenhum defeito ali nos muros do templo, no próprio templo que Herodes construiu, né? Ele reformou e fez algumas melhorias. Então essa pedra que vocês rejeitaram é a pedra que traz aquela beleza, que traz aquela sensação, né? Olha, que vê uma construção tão bem alinhada, tão bem construída, sem defeitos. O João aqui, construtor, né? É tão bom você ver um acabamento de uma casa, de um prédio bem construído,
Até eu vou ser sincero, às vezes eu tenho algum toque, né? Assim, me dá agonia de ver alguma coisa desalinhada. Eu vejo ali aquelas... Eu estou pregando aqui, então eu vejo ali a parede da porta, então eu vejo ali algumas assimetrias, às vezes me dá uma agonia. Né? Mas porque eu sou construtor também, tem aquele olhar clínico. Então, né, a gente gosta de ver algo bem alinhado, uma coisa tão grande, mas tão bem costurada, tão bem alinhada, tão bem construída. Então, existem esse tipo de interpretação do texto. Mas para a gente não tem muito até o que ver, discutir sobre isso. Ah, não, acredito nisto, acredito nisto. O que interessa é que este Jesus é pedra que foi rejeitada por vós, os construtores. Vocês, religiosos, que eram as pessoas para quem as pessoas deveriam olhar, e vocês ensinarem a lei de Deus, vocês construírem esse elo entre Deus, ali na figura do templo, e as pessoas, os pecadores, trazendo as suas ofertas, os seus sacrifícios, né, pelo pecado, seus sacrifícios de gratidão. Vocês não conseguem. Vocês fizeram a pior coisa deste mundo. O Messias veio e vocês que eram os religiosos, os crentes, rejeitaram o Messias. Crucificaram, mataram por mãos de iníquos, né? Pilatos, os romanos. Mas olha, essa pedra se tornou a pedra angular. E versículo 12 é um versículo tão conhecido por nós. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, você lê isto, não tem dúvidas de... quem é que salva? Quem é que tem o poder de perdoar pecados? Quem é que tem o poder de salvar o pecador? Não existe outro, o versículo é claro, não existe outro nome dado entre os homens. E aí poderia muito bem ser polêmico, mas tem a grande igreja, né? A igreja no mundo que coloca uma mediadora entre Deus e os homens. É mais fácil nós chegarmos com a mãe, né? Porque qual é o pedido que a mãe faça e o filho não vai atender? Meus irmãos, Pedro é incisivo aqui. Não há salvação em nenhum outro nome. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E até nesta fala de Pedro, nós vemos até uma certa urgência, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, não é uma urgência humana. Não é uma urgência humana. É uma urgência que vem dos céus. Veja, aquele grande versículo conhecido: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, enviou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o interesse de quem salvar o homem? Deus. Não foi, né, querer humano. Eu quero ser salvo, por favor, Deus, manda Jesus. Não. Foi interesse de Deus salvar o homem. Foi do seu querer, da sua onisciência, né, do seu querer como Rei Supremo até. Não precisa de nós, mas Ele quis salvar eu e você. Ele quis salvar o homem do seu pecado. E é nesse nome que importa ser salvo. É nesse nome que importa ser salvo. Aí vem o versículo 13. Eu creio que nós paramos por aí, mais ou menos, versículo 12. E aí vem o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. É interessante nós vermos aqueles que se diziam, né, sábios, os cultos, os estudados na lei, os versados na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. É interessante. A gente vê eles rendidos à intrepidez de Pedro e João. É muito interessante,
Porque esses homens, irmãos, eles estavam acostumados a andar com os melhores. Eles não se rebaixavam a debater com o povo. O máximo que eles faziam era ensinar os seus alunos. Mas debater com um povo, pescadores, não. Para quê? Graças a Deus eu não sou como esse pecador, esse publicano aqui. Graças a Deus. Foi a oração? Mas eles se renderam à intrepidez, à coragem de pescadores galileus. Interessante, irmãos. Às vezes e eu faço meia-culpa também, eu digo a mim também. Confesso que às vezes eu vejo um irmão até mais simples. Eu não sou lá grande essas coisas mesmo, não estou dizendo que eu sou um grande pregador. Eu estou admitindo para os irmãos. Eu peço a misericórdia de Deus para subir nesse púlpito. E eu subo tremendo. Minha perna chega a ficar bamba aqui. Mas às vezes eu escuto alguns irmãos até mais simples. Eu oro para o Senhor até, Senhor, tem misericórdia de mim e abre meu entendimento para que eu possa entender e ser edificado pela palavra dos irmãos, do irmão mais simples, o irmão mais até limitado. Você chega aqui, meus irmãos, não é para você aparecer. A questão aqui não é para você se mostrar que você sabe grego, hebraico, aramaico, você sabe todos os solas, não é isto. A intenção aqui é você transmitir a palavra de Deus. E quem faz a obra, quem usa, é o Espírito Santo que te dá o poder, essa intrepidez, essa coragem de falar da palavra de Deus. É o Espírito Santo. E aí, às vezes, a gente está escutando e parece que a gente está num restaurante, Está mal passado, Não está muito gostoso, falta um pouquinho de sal e tal. E reclama. E não é assim desse jeito, não deve ser. Veja, pescadores, iletrados e cultos, pessoas rudes, tinham grande coragem de falar na cara verdades de Deus, na cara de pessoas que eram estudadas, os religiosos, sabiam de tudo da Bíblia, liam os comentários, liam os rabinos, Esses homens ficaram admirados pela coragem, irmãos. E aí eu até encorajo os irmãos, num culto de ceia, numa coisa assim, leia um versículo, participe do culto. Não é você, eu tenho vergonha porque eu não sei falar direito, eu não gosto da minha voz e tal. Irmão, é o Espírito Santo, meus irmãos, aqui, da porta para dentro, digamos aqui, assim, digamos assim, quem comanda é Deus. Nós somos corpos, nós somos vasos de Deus. Ele usa da forma que Ele quiser. E quando Ele quiser usar, pode ter certeza, a coragem vai vir, a intrepidez vai vir. Jesus, quando estava na terra, falou aos discípulos, veja, olha, não tenha medo do que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai colocar a palavra certa na boca. Quando vocês estiverem na frente dos tribunais, o Espírito Santo vai dar poder, vai dar entendimento, vai revestir vocês de sabedoria. E é isto que acontece. E aí, ainda tem aqui, Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, você quer um testemunho maior que este? Alguém dizer, olha, realmente, a Vera parece que ela é evangélica, parece que ela é crente mesmo. Você chegar assim, olha, parece que a irmã Anita é diferente. Tem alguma coisa estranha aí que ela é diferente dos outros. Já pensou, irmãos, você ter um testemunho desse? Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como é que eles reconheceram, irmãos? Foi no falar? Foi na coragem? Foi na intrepidez? Foi na sua postura? Mesmo sendo galileus, pescadores, rudes, mas tinham uma postura diferenciada? Foi isto? Não sabemos, irmãos. Eu creio que foi um conjunto de coisas. Foi tudo isto que eu acabei de falar.
O seu comportamento denuncia quem você é. Se você é filho das trevas ou se você é filho da luz. É interessante que hoje nós vemos uma grande inversão, na verdade, de valores. Nós vemos hoje uma igreja que quer cada vez mais ser conformada. Quando eu digo conformada, é ter a forma, tá? Conformada com o mundo. Quer ser aceita pelo mundo. Não quer ter ser taxada, né? Ser chamada de diferente, de quadrada, de retrógrada, de ser, né? Eles são muito carrascos, muito, né, preconceituosos, porque não somos. Mas a igreja cada vez mais quer se assemelhar ao mundo, quer parecer fixe, né? Quer parecer legal, quer parecer amorosa, quer parecer, né, uma entidade que aceita todo mundo e pode ficar do jeito que está. Não tem problema, porque Jesus aceita a todos. É verdade, Jesus aceita a todos, mas ele transforma. Ele aceita para transformar. Existe uma grande falácia, que diz assim: não, mas Jesus é amor. Não vê? Ele andava com prostitutas. Ele andava com coletores de impostos, com pecadores. Aí, para aí. Continue. Jesus andava com eles? Andava, mas eram transformados. Veja, Zaqueu, o responsável pelos publicanos, o coordenador dos publicanos. O que aconteceu com ele, com o encontro de Jesus? Senhor, me perdoa, Senhor, porque se eu estou devendo alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa. Para a mulher adúltera que foi levada até Jesus, Jesus não disse: olha, não apedrejem ela, vamos aceitar, todos somos pecadores, né? Todos são, que Jesus não era. Todos são pecadores, são iguais. Foi isso que Jesus falou? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí ninguém atirou, foram embora. Aí Jesus deu um abraço nela, disse: eu te amo, né? Não, eu te aceito. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus falou: vai, não peques mais. Não peques mais. Jesus chama pecadores. O Filho do Homem não veio para os sãos, mas para os doentes. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas venha, pecador, venha, mas mude de vida. Seja transformado pela palavra do Evangelho. Somos chamados, irmãos, para sermos diferentes do mundo, sermos a diferença. E aí Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se a luz for colocada, deixada num local escondido, vai iluminar o quê? Se o sal se tornar insípido, vai preservar o quê? Vai salgar o quê? Vai temperar o quê? Não é isto, irmãos. Não é isto. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, muitos crentes até têm se tornado amigos do mundo, sabia? Quer ser aceito pelo mundo e não tem coragem de ir contra. Jesus fala: olha, quem quer ser amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Aquele que se envergonhar de mim, eu negarei diante do Pai. Esses ensinamentos, irmãos, são conclamações, são chamadas, são rogos, são gritos para os crentes se tornarem diferentes neste mundo. E aí a pergunta é: qual é a nossa identidade espiritual, irmãos? Como nós somos conhecidos lá fora? Na tua casa, como é que você é conhecido? Como uma pessoa briguenta? Como uma pessoa mesmo que é amarga? Uma pessoa que
você não pode falar nada que é azeda. Ou você traz luz por onde você anda. Você faz a diferença onde você está. Nós causamos algum tipo de admiração nas pessoas, irmãos? Nós causamos algum impacto onde nós vivemos? Eu vou dar um exemplo, mas não é para me gloriar, não, é o meu dever. Mas vou dar um exemplo porque aconteceu comigo, não vou dar o exemplo do Francisco, né? Aqui embaixo tem aqui um casal de chineses, né? Aqui na rua de baixo. Eu fui comprar pregadores de roupa. E aí eu não percebi na hora. Passou batido, eu só peguei na prateleira. Eu peguei dois pacotes. E aí eu cheguei lá com ela e ela passou, paguei ela, né? Só que quando chegou em casa, eu vi que ela passou como se fossem os dois iguais. Os dois no mesmo valor. E quando eu cheguei em casa, um era maior e o outro era menor. A diferença era 20 centavos, 20 cêntimos. 20 cêntimos. Meus irmãos, eu fiquei, agoniado. Foi num dia, né? Foi no final de uma tarde, eu fiquei muito assim, agoniado, assim à noite, sabe? Puxa vida, eu roubei. O sentimento é que eu defraudei aquela senhora. Né? Eu fiz bem, eu não conferi na hora, não vi preço, não vi valor. No outro dia eu fui correndo lá, desci e tal, e dei para ela, tá aqui, 20 cêntimos. Ela ficou olhando assim, tá, mas não precisava, a gente já conhece, né, que vocês, não precisava, não, fica. Eu falei, não, senhora, eu não dormi direito essa noite porque tá aqui essa moeda, eu tenho que lhe dar de volta. A senhora me deu o troco errado e eu não vi também, tá aqui para a senhora. Veja, irmãos, ela ficou olhando assim, tipo, tá bom. Talvez para ela não fez diferença no caixa. Talvez para ela assim, tá bom, obrigado. Não vai fazer diferença. Mas você vê que ficou a marca lá. Olha, esses aí até 20 cêntimos eles devolvem, né? Fica, meus irmãos, fica. E eles são de outra cultura, enfim, mas eu espero um dia ter certa liberdade, até entendimento de poder convidá-los aqui para a igreja. Mas veja, as coisas pequenas da nossa vida, do nosso dia a dia, como é que eu me comporto? No trabalho. Até foi uma pregação do nosso pastor lá em Manaus, mas até no nosso trabalho, irmãos. Às vezes a gente está trabalhando, aí às vezes até vai... Veja, até no trabalho a gente quer falar de Jesus para outra pessoa, mas no trabalho eu posso estar até roubando o meu patrão não trabalhando, dizendo que estou evangelizando. Veja, na construção civil tinha um pedreiro que ele era crente e outro não era. E aí o patrão chegou lá, já era 9 horas da manhã, e geralmente lá na construção começa cedo, 7, 7h30, já estão trabalhando lá. E aí chegou na obra os 2 pedreiros parados. Aí o patrão era crente e um dos pedreiros era crente. Ele chegou, mas o que é isso? Não, estou evangelizando aqui o outro pedreiro. Meu irmão, você está roubando, meu irmão. Eu quero aqui a produtividade. A gente, assim, não está na igreja. Você quer evangelizar? Faça o seguinte, perca o horário do seu almoço, se você quiser, e aí você evangeliza. Mas agora eu tenho um contrato para cumprir, eu tenho prazos para cumprir. Isso não é evangelismo, você está dando um péssimo exemplo para o seu outro colega. Você está entendendo? Até nas mínimas coisas, não tem noção do que as pessoas ficam lhe vendo, ficam lhe observando. Vê a tua atitude, né? Em casa, no trabalho, enfim. Mas como é que eu sou conhecido? Como é que você é conhecido? Qual é a sua fama lá fora? Né? Qual é a sua fama lá fora? Dorgival, né? Se chegar lá na Dorgival, se chegar lá na faculdade, como é que é o Dorgival na sala de aula? Né? O que o professor, o que os colegas vão dizer? Chegar lá na campanha, lá com o vídeo, né? Como é que é o vídeo aqui, né? No trabalho? É responsável, né? No KFC, meu irmão. Como é que é o irmão Álvaro, né? Aí existe uma tática
que tem sido também amplamente divulgada pelos crentes. É a tática do crente, eu até falei, né? O 007. Não conta para ninguém que eu sou crente, né? Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Então, eu não falo, eu também não evangelizo, ninguém sabe que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu vou à igreja e tá tudo bem. Eu sigo minha vida, vou para a igreja no domingo, ninguém me vê, tá tudo bem. Tome vergonha, né? Crente sem vergonha. Você está vendo o exemplo de Pedro e João, que no meio do tribunal, irmãos, aqueles homens ficaram admirados pela coragem, do testemunho daqueles irmãos. Eles não estavam nem aí se iam ser crucificados igual Jesus Cristo, né, se iam ser apedrejados, não estavam nem aí. Eles falaram: vós crucificastes, mas Deus ressuscitou. Vocês jogaram fora a pedra angular. E essa pedra se tornou a pedra principal. Foi no nome desse que foi feita a cura. Versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Meus irmãos, eles viram o benefício ser feito. Conheciam aquele homem que foi curado. O que iam falar contra? Pedro, claro, cheio do Espírito Santo, Pedro e João, olha, vocês estão nos julgando, estão nos arguindo a respeito de um benefício. Aí eles estão vendo, o homem está em pé, está pulando, está louvando a Deus no templo, que a gente vai falar sobre o quê? Contra eles o quê? O que eles fizeram de mal aqui? Não aceitamos a doutrina, mas o que a gente vai falar contra? É assim mesmo, irmãos, também. Romanos, capítulo 13, Paulo vai dizer, olha, as autoridades são como uma espada, né, para trazer juízo contra os malfeitores. Devemos sim ter respeito, respeitar as autoridades. Se nós nos comportarmos devidamente, vão dizer o que contra você? Se você for um bom empregado, vai dizer o que contra você? Se você for um bom marido, uma boa esposa, o que o seu cônjuge vai dizer contra você? Se você for um bom filho, e daí vai. O que vai dizer contra? Pode não concordar com o que você acredita, né? Não, você é evangélico, eu não acredito em Deus. Mas vai dizer o que contra o Jorge? É pontual, faz todo o trabalho. Eu vou falar contra o que contra o Jorge? É um bom cidadão. Vai falar o que contra? Aí vem a grande questão. Versículo 15. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, veja, a gente não pode negar o benefício, mas a gente pode fazer alguma coisa aqui. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. A gente não pode negar o benefício. O povo está todo a favor deles. Mas a gente pode fazer uma coisa, vamos ameaçar, dizendo que não pode mais falar no nome desse Jesus Nazareno, a quem quer que seja. Versículo 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. É interessante, aí mais uma vez a gente vê esses homens, né, que são religiosos, são os cultos, acabaram se reduzindo a nível de homens brutais e ignorantes, né? Eu sou tão culto, eu sei tanto a lei de Moisés, bora mandar esses homens calarem a boca e não falar mais nada. Interessante, né? Os incultos, os indoutos eram Pedro e João. E agora os religiosos, não pode mais falar, né? Censura, né? Censura, né? Não fale mais no nome desse. É isso que Pedro está dizendo. Vocês rejeitaram os construtores
que era para ensinar, era para incentivar, trazer o povo à adoração a Deus, ao arrependimento ao Senhor Deus, a Jesus Cristo, ao Messias, vocês rejeitaram a pedra. Corroborando com o ensinamento de Pedro. Aquelas autoridades religiosas, né, se ufanavam, se orgulhavam das suas qualidades espirituais e intelectuais, consideravam o povo como ignorante, como um povo maldito, pobre, por causa de pecado. O homem cego é cego porque pecou, ou ele ou foi os pais. Veja a ignorância. Agora, eles parecem alguns animais, né, sem razão. Eles não conseguem raciocinar nem convencer, só conseguem ameaçar com violência. Mas aí, Pedro e João ficaram com medo. Ai, Pedro e João, e agora, né? Vamos obedecer. Não, são autoridades. Tem que obedecer, né? A autoridade mandou, não pode mais falar agora de Jesus. Foi isso que Pedro fez? Versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Parece que Pedro assim, ei, vocês estão viajando, vocês estão malucos, vocês, né, estão sem raciocinar direito. Pensa comigo. Pedro está dizendo, rapaz, raciocina comigo. Julgai se é justo diante de Deus, homens. Ouvir antes a vós outros ou ouvir a Deus? O que é justo diante de Deus? Obedecer a Ele ou obedecer a homens? Eu sou bastante tentado a levar outra passagem que Pedro vai dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas não vou fazer isto. Vou deixar a gente chegar lá. Mas veja, versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. No original, se você for pegar o grego, Pedro faz duas negações. Pois nós não podemos deixar de não falar das coisas que vimos e ouvimos. Né? Como se Pedro diz, não e não. Como é que a gente vai desobedecer a Deus, obedecer aos homens, deixando de falar das coisas que nós somos testemunhas, tanto vimos quanto ouvimos? Como é que nós vamos fazer isso? Irmãos, nós temos uma gama de exemplos na palavra de Deus, de homens que foram obedientes contra autoridades. Eu não estou falando aqui contra amigos, contra pessoas iguais. Irmãos, é autoridade. Você ir contra alguém que está acima de você, precisa ter muita coragem, você precisa ter muita intrepidez. E eu e você, saiba disso, nós somos covardes. Eu e você, nós somos covardes se não tivermos o Espírito Santo nos dando esse poder, essa coragem. Eu e você não somos capazes de ter uma vida reta, justa perante as outras pessoas, se o Espírito Santo não nos capacitar. Você pode dizer, não, mas eu sou um homem justo, né? Eu procuro ser correto nas minhas coisas. Graças a Deus, meu irmão, porque você é mau, assim como eu sou. Nós não conseguimos. E ir contra uma decisão direta de alguém que vem de cima, nós somos covardes, irmãos. Nós somos covardes. Não temos esse poder de ir contra. Lutamos para, até não morrer. Se alguém viesse aqui, nós temos irmãos, exemplos de irmãos ali no Coliseu. Nega Jesus Cristo. Não nego. Temos exemplos até de colocar uma filha, o filho em cima da mesa, e iam cortando as partes até a pessoa negar. E a pessoa não negava. Eu confesso, irmão, se botasse a Mariana, não sei. Deus me dê... Eu espero talvez não chegar nesse nível, nessa parte da história. Mas eu tenho essa coragem de não negar Jesus Cristo, de ser testemunha dele, mesmo em face de uma ordem direta,
Não faça isso, não fale de Jesus, não negue Jesus, ou negue Jesus. Nós vamos terminar aqui e a partir do próximo estudo eu vou dar alguns exemplos de homens de coragem, mulheres de coragem, que não temeram a morte, pelo contrário, foram fiéis a Deus, foram obedientes ao Senhor. E aí nós vamos dar uma pausa no nosso estudo de Atos e nós vamos ver alguns exemplos particulares, tá bem? A partir do próximo estudo. Mas, irmãos, julgar se isso é justo, é melhor ser amigo do mundo, é melhor ter amizades, nutrir amizades lá fora do que você ser uma testemunha de Jesus? Qual é a tua identidade lá fora? Como as pessoas te conhecem? Como as pessoas me veem? Como as pessoas ali do Pingo Doce, como é que o seu Pinto me vê? Que nós possamos fazer a diferença. Vamos levar essa luz, vamos salgar essa terra. Fomos chamados para isso. Vamos fazer a diferença nesse mundo tenebroso. Senhor Deus, obrigado, porque a Tua palavra nos anima a sermos a diferença neste mundo, Senhor. Somos incapazes, somos covardes, somos pessoas mesmo imprestáveis. Mas graças a Deus, porque o Senhor derrama em nós o Teu Espírito, Senhor, Teu Santo Espírito. Ele nos fortalece, Ele nos dá o poder, Ele nos dá a intrepidez. É Ele, Senhor, que nos dá a força. E pedimos que a cada dia mais, Senhor, aumenta a nossa fé. Derrama cada vez mais o Teu Espírito, Senhor, para que possamos ter essa coragem de Pedro e João, de testemunhar do Senhor, de falar as Tuas verdades, Senhor, para este mundo, sem medir consequências, Senhor. Nos ajuda, esteja conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a tarde, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém.